Estamos falando aqui hoje sobre chuvas ácidas, estamos falando aí sobre evaporação, vamos falar um pouco sobre biodiesel e também aqui no Twitter, está aparecendo aí, vocês podem nos acessar. O pessoal aí perguntou aí no intervalo também sobre a parte do petróleo. A aula do petróleo vai ser amanhã, domingo, tá certo? Estaremos aqui com vocês. Segunda é feriado, também estaremos aqui com vocês na parte de física, ok? Então amanhã nós vamos dar uma aula só sobre a parte de petróleo e sobre a parte do pré-sal. Muito importante para geografia, para conhecimentos gerais e também para a parte de química. Então amanhã, a partir das 20 horas, estaremos aqui com vocês. Às 20 horas, todas as noites, a partir das 20 horas e amanhã domingo e durante a semana de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado, até o último dia do vestibular, todas as noites aqui, como a gente realiza todos os anos fazendo essa grande revisão. Ok? Acesse aí o Twitter e amanhã aula sobre petróleo no domingo. Mas vamos continuar. Continuando aí com a chuva ácida, olha aí a questão que se encontra. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, podemos afirmar que as chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar? Correto. Então vou reler e vou explicar para vocês. As chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, o que aconteceria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar? Correto isso, e vamos explicar por quê. Para cá, para cá, para cá. Primeiro, vestibulando, lembre-se, o que é o pH? O pH, existe uma escala lá que vai até 14, que o pH mede a acidez de uma água. Então a água que tem um baixo pH, ela é muito ácida. Quanto mais baixo o pH, mais ácida é a água. Então se o pH é 2, o pH é 1, o pH é 3, significa que essa água é muito ácida. Quando você for comprar água mineral, você verifica que algumas águas têm um pH igual a 5, igual a 6, então ela é uma água ácida. Existem outras que tem lá pH igual a 8, então já é uma água mais básica, tá? Existem umas que o pH é igual a 7, então é neutro, é o pH neutro. Então é bom você também pegar essa informação, principalmente quem já tem gastrite e tudo, conversa lá com o seu médico, procura uma orientação e vê qual seria a melhor água aí recomendada, tá certo? Para a sua situação específica. Então a água mineral ela sempre tem lá o pH. Então o pH, quanto mais ácido você colocar na água, essa água vai ficar com mais ácido diluída, ela vai ficar com acidez maior, então o pH dela é baixo. Então olha o que acontece, quando a chuva, vamos voltar lá para a gente explicou, olha aí na telinha, quando aparece, por exemplo, SO2, NO2 também, quando ele sai da chaminé e reage com a água lá na atmosfera, formando o ácido sulfúrico, H2SO4, que cai juntamente com as outras moléculas de água da chuva, aqui cai no lago, vai cair esse ácido, tá? Esse ácido em solução aquosa, ele fica ionizado, ok? Ele fica ionizado e libera H+. E H+ é exatamente aquela parte que vai fazer com que o pH fique menor. Então, quanto mais ácido tiver na água, menor vai ser o seu pH. Então, a primeira opção está correta. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH. Correto. O que aconteceria? A morte de algumas espécies. Lógico que o ácido corrói, os peixes, toda a parte da cadeia alimentar que existe lá no rio, no lago, numa maré. Eu, por exemplo, gosto muito de pescar de vara, ir ali para Santa Rita e lançar ali de areia preta, mas cada vez a gente vê menos peixe, por quê? Porque a chuva ácida ali cai naqueles recifes, naquelas pedras, naquele recife, onde ali nós teríamos uma espécie de agricultura, para os peixes, tá certo? Nós teríamos ali aquela parte de águas, todos os plâncton, plâncton termina então sendo destruído ali pela chuva ácida e ali fica sem o berçário dos peixes, sem as águas marinhas, sem nascer, e de tal forma que os peixes vão-se embora, vão cada vez para mais distante. Então, a chuva ácida, realmente, o ácido prejudica muito o próprio recife ali, que reage ali com o ácido destrói, ok? Então, correto. O item 2 diz o quê? As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Correto também, ok? 3. As chuvas ácidas
causa danos se apresentarem valor de pH maior que da água destilada. Não, o da água destilada o pH é 7. A chuva ácida se ela é ácida, ela tem que ter um pH menor que 7. Maior que 7, ela seria uma chuva básica, 8, 9. Então, essa terceira aí está errada. Então, correto, eu tenho 1 e 2, fica apenas 1 e 2, fica aí a letra C. Beleza? Vai para cá, vestibulando. Nós vamos falar agora sobre o biodiesel, né? Amanhã eu vou falar para vocês aqui sobre a parte do petróleo, tá certo? Sobre a parte do pré-sal. Vou falar um pouco também sobre, lógico, falando de petróleo, eu vou ter que falar sobre a gasolina, que a gasolina é composta, existe vários tipos de gasolina. Na verdade, quando a gente põe no carro, não é uma única substância, é uma mistura de várias substâncias ali que forma gasolina. Como o petróleo é uma mistura de várias substâncias, nós vamos ver isso tudinho amanhã. Vou falar sobre o biogás, vou falar também um pouco sobre o GLP, sobre o gás natural. Amanhã, que é domingo, vamos ter uma aula de química aqui nesse sentido. Mas hoje nós vamos falar agora, vamos passar um vídeo para vocês sobre a parte do biodiesel e em seguida vamos fazer uma questãozinha aí para vocês. É um vídeo lá na apresentação do Jornal Nacional. Às vezes o aluno não assiste o Jornal Nacional, perde uma informação como essa. Então, muito importante para a sua prova de biologia, de química, de geografia. Dá uma olhada aí nesse videozinho. O Jornal Nacional exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre os combustíveis que agridem menos o meio ambiente e que servem de alternativa para a escalada dos preços do petróleo. Hoje o repórter Júlio Mosquera mostra que extrair óleo de plantas para movimentar trens e caminhões é uma das apostas brasileiras. – 22 mil toneladas de minério de ferro, 170 vagões, puxados por motores movidos a biodiesel. Desde maio, o biodiesel representa 20% do combustível que movimenta as locomotivas da estrada de ferro Carajás. A mineradora não precisou adaptar as máquinas e o novo combustível manteve o rendimento dos motores. O biodiesel pode substituir o diesel como o álcool já faz com a gasolina. A principal diferença é que o biodiesel movimenta motores mais potentes, porque gera muito mais energia. Com o uso do biodiesel, a empresa vai deixar de jogar na atmosfera em 2007 224 mil toneladas de gás carbônico, o equivalente à poluição produzida por uma cidade ao longo de um ano inteiro com 27 mil habitantes. O biodiesel ajuda a reduzir o aquecimento global de duas maneiras. Na hora da queima, polui bem menos que o diesel, que é feito de petróleo. E as plantas transformam as partículas de gás carbônico em oxigênio. Como as partículas de gás se acumulam na atmosfera e calor dos raios solares, menos partículas no ar significam menos aquecimento do planeta. Esse óleo combustível feito de plantas surgiu há 30 anos da inteligência de um brasileiro. Na época, eu estava realmente preocupado com a existência, né, de um sucedâneo para o óleo diesel, né? A persistência de Expedito Parente foi premiada pelo acaso. Num domingo de descanso, ele viu no fruto da engazeira, árvore típica do Ceará, o desenho da fórmula do biodiesel. Cada pedaço desse aqui é uma molécula de biodiesel. Expedito criou o novo combustível e com ele fez funcionar um motor velho. O mesmo processo é adotado hoje em dia. O óleo retirado da planta vai para um tanque e passa por uma reação química. Vira uma mistura de biodiesel e glicerina, que depois são separados. O biodiesel pode ser feito até a partir de gordura animal. No Brasil, a fórmula é aplicável em mais de 100 plantas e há culturas sob medida para cada região. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a agricultura mecanizada favorece o plantio da soja, algodão, amendoim e girassol. No Nordeste, a mamona e o pião manso podem ser cultivados durante a seca. Apresentam ótimos resultados com a agricultura familiar. No Norte, o dendê é a cultura ideal e se adapta muito bem ao clima quente e úmido. Ok, pessoal? Então, como vocês viram aí, foi uma forma brasileira aí de produzir combustível sem ser aquele diesel que vem do petróleo. Como eu falei, amanhã nós vamos dar uma aula só sobre petróleo a partir das 20 horas, sobre pré-sal, o que é que está ocorrendo, o que não está no pré-sal. Acompanhe a aula amanhã comigo de química, tá certo?
E segunda-feira é feriado, vou estar aqui com vocês também, mas na aula de física, beleza? Mas vem comigo. Olha só, falamos de biodiesel, né? Vocês viram de onde é extraído aí um óleo, tá certo? Que serve como combustível. A diferença do petróleo é que o petróleo é aquela matéria orgânica que foi depositada ali ao longo dos anos, milhões de anos que foram decomposto e aí formou aquela sopa de hidrocarbonetos, ok? Mas é uma matéria, é um recurso não renovável, você vai tirando petróleo, tanto já tem poços aí fechado, fecha e não tem mais como tirar petróleo. E aí, através do biodiesel, vocês veem que é um recurso renovável. Por quê? Porque é só plantar e, como vocês viram aí, várias espécies, né? Girassol, mamona, soja, ela gera o biodiesel. Então, é uma outra maneira de procurar aí energia alternativa. E vamos ver o que é que diz a questão. Acompanhe aí na telinha a questão sobre biodiesel. Depois nós vamos fazer uma questão também sobre esse assunto, química do dia a dia, sobre efeito estufa. Leia aí, ó. Leia as informações a seguir sobre o biodiesel. A primeira usina de biodiesel no país foi inaugurada no dia 24 de março de 2005. Estudos indicam que esse produto é um combustível de queima limpa, derivados de fontes naturais e renováveis, como por exemplo, óleos vegetais, gordura animal ou resíduo de óleo usado em frituras, que pode substituir parcial ou totalmente o diesel proveniente do petróleo. As distribuidoras de combustível serão autorizadas a incluir voluntariamente até 2% do biodiesel ao diesel comum do petróleo, sem comprometer a garantia e nem exigir alteração nos motores dos veículos ou nos postos de combustível. A vantagem desse biocombustível é a possibilidade de reduzir em até 78% a emissão do dióxido de carbono, CO2, e 98% de enxofre na atmosfera. Considerando o exposto, pode-se concluir que, então, a questão bem interessante aí, ele diz, nós podemos concluir que ele é mais eficiente que o óleo diesel de petróleo ou de origem fóssil, né? O óleo diesel de petróleo já vem lá também de origem fóssil. Então, veja bem, ele não falou aí na eficiência, né, que ele é melhor. Ele disse que pode substituir, é uma alternativa, tá certo? Para diminuir aquela quantidade de óleo diesel do petróleo. É uma fonte que eu posso substituir, uma fonte de energia sem vir do petróleo, beleza? Agora, como ele disse, eu tenho que colocar uma porcentagem menor, porque ele não vai ter ali o mesmo rendimento, não é o mesmo combustível, né? Se eu for só utilizar ele o tempo todo, eu teria até que fazer adaptações aí nos motores do carro. A letra B diz, é uma alternativa que auxilia, muito bem, auxilia a solução de problemas relacionados à poluição ambiental, aproveitando um resíduo que pode contaminar o solo e a água. Então, vai para cá, para cá, para cá. Como nós vimos aí, o biodiesel, né? Ele pode pegar, inclusive, óleos de frituras que seriam jogados fora, que iria prejudicar o meio ambiente, e ele pode aproveitar ele exatamente para transformar em combustível. Então, essa letra B está bem dentro aí do que seria a principal finalidade aí da obtenção desse óleo biodiesel, ok? Então, nós temos aí, de acordo com o texto, voltando aí para a questão, letra C é considerado renovável porque reduz as emissões de poluentes. Ele reduz sim as emissões de poluentes, como nós vimos no vídeo e eu falei, mas ele não é renovável por conta disso. Ele é renovável porque você pode plantar mamona, pode plantar girassol de novo e produzir de novo. O petróleo você não pode sair plantando para o petróleo sair, parecer, tá? Então, fica correto aí a letra B. É uma alternativa à utilização do biodiesel, é uma alternativa que auxilia a solução de problemas relacionados à poluição ambiental, como nós vimos que ele diminui muito a poluição ambiental, ok? Para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, é uma questão teórica, mas como eu disse, nós passamos aí um vídeo, vocês já tinham visto isso daí, mas nós vamos fazer agora uma questão sobre a parte do efeito estufa, que é muito importante nessa aula de hoje de química ambiental, química do cotidiano, tá certo?